Urbanização e industrialização no Brasil. O processo de urbanização do Brasil. Até as primeiras décadas do século XX, o Brasil ainda era um país agrário e a maior parte de sua população vivia no campo. Em 1872, quando foi realizado o primeiro levantamento demográfico do país, apenas 6% da população brasileira morava em cidades. Nessa mesma época, havia algumas centenas de cidades espalhadas pelo território. Dessas, 3 contavam com mais de 100 mil habitantes: Rio de Janeiro, 275 mil, Salvador, 129 mil e Recife, 116 mil. As condições históricas e econômicas impostas por mais de 3 séculos de colonização portuguesa mantiveram a vida econômica e política do período colonial ligada essencialmente ao campo. Com esse modelo agrário exportador, podemos dizer que as cidades representavam um prolongamento do espaço rural no período colonial. Embora a indústria tenha tido um papel decisivo no crescimento urbano, alguns estudiosos afirmam que ela não explica por si só o rápido processo de urbanização ocorrido em nosso país. Isso porque o intenso êxodo rural, que levou milhões de pessoas a migrar do campo para as cidades durante a segunda metade do século XX, também foi provocado por fatores de repulsão no campo, as péssimas condições de vida na zona rural, o aumento da concentração fundiária, o avanço da mecanização nas atividades agrícolas, assim como a legislação trabalhista, que estendeu aos trabalhadores do campo os mesmos benefícios garantidos aos da cidade. Levaram muitos donos de terras a dispensar mão de obra. Com isso, milhões de brasileiros deixaram o campo em busca de trabalho e condições de vida melhores nos centros urbanos. O gráfico mostra como a população urbana brasileira aumentou rapidamente em relação à rural a partir de 1940. O gráfico mostra que, atualmente, cerca de 85% da população brasileira vive em áreas urbanas. Essa taxa de urbanização pode ser comparada à dos países mais industrializados e urbanizados do mundo. No Brasil, o critério utilizado pelo IBGE, órgão do governo federal responsável pela realização dos censos demográficos e econômicos, considera como população urbana todas as pessoas que residem em cidades, sede dos municípios, e vilas, sede dos distritos. Com isso, mesmo os moradores das pequenas aglomerações urbanas, que estão muito mais voltadas para as atividades do campo, são considerados como população urbana. Em outros países, ao contrário, uma aglomeração, para ser considerada urbana, deve apresentar determinadas características, como número de habitantes mínimo, presença de equipamentos urbanos, comércio variado, serviços diversos, escolas, hospitais, correios, bibliotecas, agências bancárias, etc. Esse tipo de enfoque dado ao processo de urbanização no Brasil e aplicado nesse processo acaba gerando um reducionismo no que diz respeito a uma visão mais ampla do que deve ser a urbanização. E por isso nós temos, então, cidades com bastante carência de serviços essenciais. Então, a falta de saneamento básico, de asfaltamento de ruas, de construção de praças, de ruas adequadas, avenidas adequadas, tudo isso gera uma série de problemas no processo de urbanização do Brasil. Segundo os dados e critérios adotados pelo IBGE sobre urbanização, podemos observar pelo mapa que o Brasil é bastante urbanizado, com destaque para as cidades de Macapá, capital do estado do Amapá, localizada na região norte, Brasília, capital do Brasil, localizada na região centro-oeste, São Paulo, capital do estado de São Paulo, localizado na região sudeste, e também a cidade do Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro, localizada também na região sudeste, que apresentam percentuais de urbanização entre 90% e 100%. Atividade. Responda aqui nos comentários desse vídeo. Primeira questão: quando foi que no Brasil a população urbana superou a população rural? Segunda questão:
Quais as cidades da região centro-oeste com altíssimo percentual de urbanização?